agradecer ao convite, né, em nome da Clínica Noir, agradecer a Suzana, estou aprendendo muito hoje também. E meu nome é Rafael, sou urologista, vim trazer um pouco aí sobre o Novembro Azul, sobre a saúde masculina e tentar quebrar um pouco de alguns tabus aí e também da parte psíquica também, que é super importante no Novembro também. Sim, isso mesmo. Boa noite, gente. Eu sou a Gabriele, psicóloga. Já atuo na clínica há 6 anos, com quadros mais de ansiedade, somatização de doenças no corpo, depressão. Eu e minha sócia, hoje em dia, a gente está mais na saúde mental das empresas, mas hoje a gente veio aqui trazer esse assunto, né, do Novembro Azul, como o doutor falou, desses quebrar alguns tabus. Porque quanto mais for falado, mais conscientização tiver sobre o tema, mais fluido ele vai ser. Né? Então eu vou falar um pouco mais da física, eu vou falar um pouco mais do emocional. Vocês podem achar que não tem nada a ver a emoção com o câncer de próstata, mas vocês vão entender daqui um pouquinho. Exatamente. Bom, queria só começar mostrando o que é a próstata, né? Porque a gente fica falando de próstata aqui e para muitas pessoas isso é uma coisa muito não palpável. A gente entender o que é a próstata e que também no Novembro Azul não é só sobre a próstata, é bem importante. Então, eu trouxe um modelo 3D aqui para mostrar. Deixa eu só jogar para cá. Mostrar aqui um pouco sobre onde fica a próstata e por que a gente faz o exame, né? Então, a próstata é um órgão que vai crescendo ao longo de toda a vida e esse crescimento ele não está associado ao câncer. A próstata, ela cresce no homem, ela começa no tamanho de mais ou menos uma azeitona e ela vai crescendo, e alguns homens ela pode chegar a tamanhos muito grandes, como uma laranja, e ela serve para produzir líquido seminal. E ela fica no meio do caminho entre a bexiga e o resto do canal. Então a gente pode ver aqui, nesse modelo, isso aqui é a bexiga, está o mouse, e a próstata aqui, e aqui o músculo que segura a urina, e logo após o resto do canal do urina do homem. Então, por causa dela também que a gente tem os sintomas urinários, e é por isso que ela causa sintomas urinários. Não é que ela obstrui por completo, mas ela faz essa compressão por dentro. Então, passado isso, a gente também consegue voltar aqui se tiver alguma dúvida, tá? Podem fazer perguntas se tiverem, se tiver bem melhor se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer responder. E queria começar perguntando, quem que vive mais, o homem ou a mulher, quem sabe? A mulher. A mulher, quantos anos? 87, 85. 5, 6... 87, 85. 87 está um pouco acima do que a gente esperava, mas a mulher vive mais mesmo. A mulher vive 7 anos a mais, mais ou menos. 6 a 7 anos. É bastante coisa, né? E a gente tem que entender o motivo pelo que isso acontece, e é para isso que o Novembro Azul veio. Ele é para tentar conscientizar nesse ponto. Por que o homem morre? Quais são as causas preveníveis que o homem, que mata o homem a partir dos 40 anos? Até os 40 anos a gente tem muito trauma, né? Que são acidentes, violências, né? Mas a partir daí a gente tem esses cardiovasculares, ABC, de fato, que muito do que você vai fazer para prevenir doença do coração, você também está prevenindo o câncer de próstata. A gente vai ter os outros cânceres que matam o homem também. E a gente tem diversos tipos de câncer. O câncer de próstata é o câncer que mais mata o homem que aparece. Então é importante a gente entender o motivo da razão dessa prevenção. E por que isso acontece, né? A menina, desde pequena, ela vai no pediatra, depois ela vai passar no ginecologista quando ela vai ter a primeira menstruação, e ela segue esse acompanhamento desde sempre. O homem não, né? O homem vai no pediatra, e a partir dos 13 anos ali, vamos ver se vai sentir alguma coisa, nunca vai voltar. Até que ele vai parar no PS algum dia, sentir alguma coisa. Basicamente, essa história que a gente ouve por aí. E a gente é assim, a gente não gosta de um médico, eu também não gosto. Eu sou médico, não gosto de um médico, não tem isso. Mas a gente precisa. Então o menino ele não vai, e aí por causa disso a gente está sob risco. O urologista ele consegue analisar muitas coisas. Né?
O urologista ele cuida de outras doenças da próstata, como câncer de próstata, cálculos urinários, problemas hormonais, problemas de ereção, doenças reprodutivas, outras doenças do trato urinário, parte de fertilidade, né? Metade do problema para ter filho, o casal que não está conseguindo ter filho, bem engloba também. E a questão de desenvolvimento sexual na adolescência. Então é bem importante que o homem passe para o urologista desde o início, desde a adolescência, tem fimose, outras doenças, ele não precisa ficar listando tudo. Na questão do câncer de próstata, muito pouco se fala sobre saúde, isso que a gente está discutindo agora. E por que os homens fogem do câncer de próstata? Eu vou deixar essa parte para a Gabriela mais para frente, mas a gente tem muito sobre o homem não se colocar como uma questão de cuidado, né? A mulher ela tem essa cultura, então é cultural da gente o homem não se preocupar com a própria saúde, não é uma coisa de homem, né? E também tem a questão do tabu do toque retal. Queria abordar isso diretamente com vocês. Câncer de próstata é um tumor não cutâneo, ou seja, não de pele, não melanoma, mais comum no homem, é o segundo que mais mata o homem. 1 a cada 7 homens vai ter a doença de câncer de próstata, é muito prevalente. Todo mundo conhece alguém que tem câncer de próstata. A cada 8 minutos, um caso é diagnosticado no Brasil, e a cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata. E o que é o câncer de próstata, né? A próstata é um problema das células. A próstata ela tem um crescimento desordenado, ela perde o controle. Todo tipo de câncer, fala de câncer, é uma célula que ela parou de ter o controle do corpo sobre a replicação dela. Ela começa a ficar independente do corpo e ela cresce de uma maneira desordenada. Quais são os fatores de risco, né? Divido os fatores de risco para câncer de próstata em fatores que a gente consegue fazer alguma coisa e fatores que a gente não consegue fazer mais nada. Então, idade a gente não consegue mexer, fatores hereditários, algumas etnias têm mais propensão a ter câncer de próstata mais cedo. Mas a gente tem fatores, por exemplo, o uso de testosterona de forma inadequada é um fator de risco para câncer de próstata, a obesidade é um fator de risco, a dieta inadequada também é um fator de risco. E os sintomas, né? Por que o homem tem que ir no urologista se ele não está sentindo nada? Porque o câncer de próstata não dá sintomas. Em 90% dos casos, o câncer de próstata não vai dar sintomas, e isso é no início. Quando ele começa a dar algum sintoma, ele provavelmente já se espalhou. Por exemplo, ele dá dor óssea, ele dá sintomas urinários, sangramento. Então, é por isso que a gente faz o rastreamento. O rastreamento, ele é feito com PSA e o exame da próstata. Esse aqui é o tabu que a gente precisava falar, né? O toque retal. Precisa fazer o toque retal? Gente, a gente está em 2025, a gente já foi para a Lua falando assim, há quantos anos, a tecnologia só avança e ainda precisa o homem fazer um exame de toque. Né? Tem ressonância, tem tudo. Precisa fazer o exame de toque? Precisa. Por que precisa? Porque o PSA, que é o exame de sangue que a gente faz, só que a gente vê que 20% dos casos não sobe o PSA. Então, se você vai no clínico todo ano e você faz o PSA e ele está normal, 20% dos casos vão ser perdidos dessa forma. E a gente precisa fazer o exame do PSA e o toque para pegar esses 20%. Acabou de sair um estudo que acompanhou pacientes por 23 anos e mostraram uma redução de pacientes que tiveram rastreio do câncer de próstata de 12% de mortalidade. Então, isso aqui salva vidas. A gente fazer o toque salva vidas. É um exame muito menos complexo do que o homem coloca na cabeça. O homem faz o exame de toque retal, normalmente ele vai falar, achei que era uma coisa mais complicada. A mulher vai desde os 13, 12 anos, 14, do urologista, do ginecologista, faz exames muito piores, coloca estético, coloca impacto, tem 1000 coisas e o homem não vai lá fazer o exame de toque, que é uma coisa simples de 10 segundos. Então, é isso que a gente quer colocar na cabeça, a gente precisa fazer o exame de toque. Então, se o exame estiver alterado, a gente vai fazer uma ressonância, se estiver alterado, vai fazer uma biópsia, que é a parte mais, que eu acho que a gente não precisa entrar nos detalhes. Como a gente faz, né? Alguns cânceres de próstata são tão brandos, então são simples que a gente consegue só acompanhar, não precisa fazer cirurgia.
Às vezes a gente faz cirurgia e às vezes a gente faz radioterapia, precisa de hormônio ou até quimioterapia. Bom, acho que é isso, né? Cuidar de si mesmo, cuidar da sua família. Então, a gente recomenda a procurar o urologista desde sempre. O rastreio do câncer de próstata, para quem que a gente faz? A gente faz para pacientes, todo mundo a partir de 50 anos. Pessoas de etnia negra, a gente precisa fazer a partir dos 45 anos, porque a gente aparece mais cedo o câncer de próstata. E se você tem mais de um familiar com câncer de próstata na família, né, são familiares próximos, irmãos, pais, aí a gente começa a fazer com 40 anos. Esse paciente precisa de um acompanhamento mais de perto, tá bom? Então, é isso. Em nome da Clínica Renoir, eu quero agradecer e vou fazer algumas perguntas. Eu faço para você. Beleza, Onde exatamente fica a próstata e por que ela começa a crescer depois dos 40, 50 anos? Ah, legal. Bom, mostrei aqui, né? Vou mostrar aqui. A próstata, ela fica aqui abaixo da bexiga, né? Nesse meio do canal. E ela, na verdade, ela começa a crescer desde sempre, né? Mas a gente tem ela começa a dar problema, vamos falar assim, a partir dos 40. Então, esse crescimento, é importante a gente falar que o aumento da próstata não está diretamente relacionado ao câncer de próstata. Então, se você tiver uma próstata de 200 gramas, uma próstata enorme, você tem a mesma chance de ter câncer de um paciente que tem uma próstata de 20 gramas. Tá? Então, o aumento benigno da próstata não tem nada a ver com câncer. E normalmente os sintomas que a gente tem de próstata, você vai ver lá o seu tio, o seu avô que tem que sair correndo no banheiro, tem um jato fraco, tudo isso, são sintomas de aumento benigno da próstata, não do câncer. Legal. O PSA realmente diagnostica qualquer câncer de próstata ou é só um marcador de risco? É um dos fatores que a gente usa para rastrear, junto com o toque, junto com a ressonância, quando a gente precisa. E tem muitas coisas sobre o PSA. Tá? O próprio aumento benigno da próstata vai subir o PSA também. A gente, prostatite, infecção vai subir o PSA também. Tem diversas coisas que vão subir o PSA, então a gente sempre vai confirmar esse PSA, vai atrás, vai investigar. Não é só o câncer de próstata que vai subir o PSA. Importante saber disso, né? Todo homem precisa fazer toque retal? Em quais cenários ele muda a tomada de decisão? Então, além desses 20% dos casos que a gente consegue diagnosticar mais, né, por causa do toque, algumas vezes a gente consegue fazer o toque, não precisa fazer todo ano. A gente consegue ver alguns pacientes e fazer um segmento um pouco mais aberto, assim, vamos dizer assim, para a gente não precisar submeter ele a isso. Né? Isso só vale para quem está realmente acompanhando de forma regrada. Assim. Justamente o paciente o maior tabu, né? Quais sintomas urinários devem acender alerta de hiperplasia prostática versus sinais suspeitos de neoplasia? Ah, legal. Então, assim, hiperplasia prostática, HPB, é o nome do aumento benigno da próstata. E o câncer é neoplasia. Quando a gente quando a gente olha nessa imagem, a gente vê esse aumento aqui, comprimindo a próstata, a gente tem que lembrar que a bexiga é um músculo que ela vai ficar mais fraco se ela ficar fazendo muita força. É o contrassenso que a gente pensa, né? Quando a gente faz força com a bexiga, a gente começa a deixar ela mais fraca com o tempo. E esses sinais de deixar ela mais fraca vão fazer que a gente tenha que sair correndo para a banheira, que é urgência. Pode dar até sangramento na urina, pode dar você acordar cada vez mais à noite para urinar, você ter o jato cada vez mais fraco, fazer força para urinar, são sinais de aumento prostático benigno. O câncer, na maior parte das vezes, como a gente falou, não dá sintomas, mas quando ele dá, são sintomas muito parecidos e pode dar mais um pouco de sangramento do que a hiperplasia. Mas são sintomas parecidos ali que precisa do urologista para identificar. Até a questão do jato também, né? Observar como tá. Sim, o jato também. Fazer rastreamento anual vale a pena mesmo sem sintomas? Para quem? Todo o rastreamento em medicina, quando a gente fala, é para paciente sem sintomas. Por quê? Porque se tem sintomas, o paciente já está indo procurar o médico para descobrir o que ele tem. O
rastreamento é feito de câncer de colo de útero, de câncer de intestino, com colonoscopia, todos os cânceres de mama com mamografia são rastreamentos feitos para quem realmente não tem sintomas. E ele vale para essas pessoas, são pacientes de 45 ou 50 anos, dependendo do que eu tinha explicado. Foi isso. Isso. As perguntas.